Reportagens especiais. Oferecimento Gigalink. Inovação em cada conexão. Entre montanhas e palmeiras do antigo Morro Queimado, que os suíços ousaram varar, um patrimônio histórico e cultural que atravessa gerações em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, completa 140 anos, preservando em cada espaço memórias que resistem ao tempo. Formado por jesuítas, o tradicional Colégio Anchieta começou as suas atividades com 5 padres italianos e apenas 7 alunos, 4 de Friburgo e 3 do Rio de Janeiro. E até chegar aos 1030 matriculados atualmente, sem contar os outros milhares de estudantes que já passaram por ali, uma longa história aconteceu. Esse colégio, é bonito que ele nasceu de um sonho, né? De um sonho, isso em 1874, de um médico, Carlos Éboli, de um médico aqui em Nova Friburgo, e que ele sonhava para Friburgo um colégio como o Colégio Itu, que era um colégio da companhia naquela época. E depois ele, com os contatos dele lá na corte, né, no Rio de Janeiro e tal, ele conseguiu influenciar os conselheiros do rei e tal, e devagarzinho, né, influenciou Dom Pedro II, a Princesa Isabel, e eles realmente aprovaram a criação desse colégio Nova Friburgo, que mais tarde, com a aprovação da Companhia de Jesus, os jesuítas, não é, aprovou-se fundar aqui um novo colégio da Companhia de Jesus. Então havia aqui em Nova Friburgo, estava no iniciozinho, isso foi em 1886, não é? Friburgo era uma vila, na verdade, e havia aqui nesse lugar desse prédio uma fazenda, sabe, a fazenda do Morro Queimado, em que os colonos suíços no início, acostumavam chamar o Château, né? Até pouco tempo atrás o colégio também era reconhecido como Château, não é? Então a companhia alugou essa casa, depois mais tarde comprou essa casa e aqui fundou em 12 de abril de 1886 o Colégio Anchieta. Aos poucos, o Colégio Anchieta foi ganhando reconhecimento, impulsionado pela tradição herdada de uma instituição também jesuíta, o Colégio São Luís de Itu, em São Paulo. Famílias de diferentes regiões passaram então a confiar a formação de seus filhos ao Colégio Anchieta, que na época funcionava em regime de internato. O clima ameno da serra e a facilidade de acesso pela linha ferroviária também contribuíram para que essa fosse a escolha de muitos pais. Eu sei que passaram 14 anos, ele viu que o casarão já estava cheio, né? E aí surgiu o projeto desse prédio. Nós temos aqui umas plantas lindas, já de 1901, né, desse projeto, e aí foi muita ousadia também, né? Outra poder da esperança de acreditar que poderiam encher esse prédio. E o que não falta é história para contar. Com uma das mais belas estruturas arquitetônicas do país, o famoso Casarão Amarelo possui mais de 400 janelas e 150 portas, distribuídas em uma edificação de 3 andares, construída em estilo neoclássico. E cada detalhe carrega partes importantes da história da instituição. As tradicionais escadas de madeira, as pilastras de ferro vindas da Europa e a preservação de espaços únicos, como a biblioteca para estudo exclusivo dos jesuítas, com uma infinidade de livros e relíquias, o famoso teatro, a capela, onde até hoje são celebradas as missas, e a capela Mater Pietà, que ainda celebra, mesmo que raramente, missas mais reservadas. Tem também algumas salas criadas para a preservação da memória, como as de música, troféus, multimídias e fotografias, de escoteiros e a de ofícios dos irmãos. Além dos espaços que representam
como eram os quartos dos padres jesuítas e a sala de artes sacras. São muitas as raridades e curiosidades que compõem o acervo do Colégio Anchieta. Entre elas, a planta original da obra, fotografias do início das construções e registros dos primeiros alunos. Há também peças que revelam o cotidiano da época, como as roupas utilizadas pelos padres, hoje preservadas e expostas em manequins. Um conjunto que ajuda a contar a história de quem passou por ali, incluindo nomes que marcaram época na literatura brasileira, como o escritor Rui Barbosa. Em 1908, se não me engano, ele escreve uma carta para o padre Luiz Eaba, que era o reitor, né, justificando, de umas palavras muito bonitas, né, elogiando o colégio, porque que ele queria que o filho dele, chama Joãozinho, né, estudasse no Colégio Anchieta. Então o filho dele depois veio para cá, estudou aqui, mas também tiveram outros personagens, né, como Carlos Drummond de Andrade, né, que se matriculou aqui com 15 anos de idade, e aqui ele fez seus primeiros escritos, suas primeiras crônicas, né. Já tinha sido fundado aqui no colégio, em 1905, o primeiro jornal colegial do Brasil. E Carlos Drummond escreveu os seus primeiros escritos nesse jornal. Depois também temos Sobral Pinto, né, um grande jurista brasileiro também, se formou aqui. Né, os filhos de Euclides da Cunha, né, Hernani Amaral Peixoto, também, que veio para cá com 11 aninhos de idade. Não é? Quem mais? Egberto dos Montes, já bem mais tarde, né, estudou aqui também. E vários padres também, que depois estudaram aqui, foram reconhecidos assim, a nível nacional, como o padre Leonel Franca, que depois foi fundador da PUC, e assim tantos outros personagens, né, que deram um nome assim, foram reconhecidos, né, nacionalmente. Entre tantas relíquias e registros do passado, há quem considera a própria vida como parte dessa história. Ex-aluno e posteriormente professor de física do colégio por 15 anos, seu Carlos é um guardião de memórias. Ele guarda com apreço as fotografias e jornais da época e conta que há 60 anos mantém a tradição de reencontrar os colegas ex-alunos. Todo ano a gente tem aquele encontro, aquele churrasco e ver os colegas, né? Realmente um tá o cabelinho mais branco e tal, e coisa, mas a gente se encontra. Conversa dos tempos antigos, lembra do padre tal, lembra de fulano, e toma lá uma cerveja, faz um churrasquinho, é gostoso. As memórias que não dá para esquecer, né? Não, mas jamais, porque isso é uma coisa que foi marcante, que marcou a nossa vida, né? Particularmente a minha marcou. Então é muito gratificante. Assim como essa, muitas outras histórias já passaram pelas salas de aula do Colégio Anchieta, inclusive dessa repórter que vos fala. Histórias que deixaram legados e criaram marcas profundas na formação de valores e nas memórias de cada aluno que passou por aqui. História que segue viva e acessível ao público. O Colégio Anchieta recebe visitas guiadas semanalmente, em um verdadeiro mergulho no tempo, que permite conhecer de perto cada detalhe dessa trajetória que encanta. Uma coisa assim deslumbrante. Eu aprendi muito aqui, sabia? Fiz muito registro, o guia nos orientou. E acho esse colégio maravilhoso, é uma obra de arte. Fiquei encantada com a sala de música, com a sala antiga, retrô, né, com tudo que eu conheci hoje, tudo que eu vi. E recomendo, porque faz parte da história de Friburgo. E para quem conduz esses passeios já há muitos anos, um legado que merece ser conhecido, especialmente pelos próprios friburguenses. Eu creio que hoje muitos friburguenses ainda não tiveram, digamos assim, o prazer, né, de ter essa oportunidade de vir conhecer a origem da história de Nova Friburgo. E aqui é um ponto que, com certeza, se as pessoas vierem para conhecer, com certeza vão sair daqui, penso eu, assim, encantados e apaixonados pela história. Porque nós temos que fazer com que o povo de Nova Friburgo venha se apaixonar por nossa cidade. Temos que valorizar. Não tem uma vez que eu entro aqui no Colégio Anchieta que eu não fique arrepiado
porque eu sei que isso aqui agrada e a gente leva para o Brasil, né, como um todo, algo assim que é de um valor inestimável. Um reconhecimento que atravessa tempo e gerações. Eu procuro no Colégio Anchieta aquilo que muitos outros pais nele me afirmam ter encontrado. Um regime capaz de formar o espírito e o coração do meu filho, no amor da verdade e do bem, na crença, no trabalho, na disciplina, no respeito, em tudo isto de que a nossa sociedade se vai esquecendo. Reportagens especiais. Oferecimento Gigalink. Inovação em cada conexão.